Demonstração da fechadura eletrônica feita com Arduino. No caso, ele está rodando com Arduino Uno e possui acionamento via teclado, radiofrequência e botão de saída. Como a alimentação tem uma fonte 12 volts sendo regulada por essa fonte para protoboard, e para comunicação ele possui um buzzer, que no caso está tampado para diminuir o barulho, e dois LEDs, um de sinal positivo e um de sinal negativo. Para exemplificar a parte mecânica, foi utilizado esse servomotor. Então, na função que faz o servomotor se mover para a posição de aberto, basta colocar a função que faz a sua fechadura abrir, seja girar o motor, seja acionar um servo, ou acionar o relé que ativa a solenoide da fechadura. No caso, ele possui radiofrequência e esse cartão ele não é cadastrado no sistema, então ele dá um bip e ativa o LED vermelho. Após 4 erros, seja ele do cartão ou então do teclado, o sistema aciona a função que ativa o alarme da residência. Então eu posso dar, por exemplo, 2 erros pelo cartão. No quarto erro, ele ativa o alarme. A abertura ela é feita da seguinte forma: a fechadura ela só lê as informações de entrada quando a porta está fechada. Aqui no caso não foi utilizado esse sistema para demonstração, mas enquanto a porta está fechada ela está verificando. Se um dos 3 métodos de entrada for utilizado, teclado, o leitor ou o botão, ele destrava. E aí ele fica verificando se a porta ela está aberta. Enquanto ela está aberta, ele não faz nada. Ele apenas indica pelo piscar do LED de confirmação. A partir do momento que a porta fecha, ele tranca a fechadura. Aqui no caso está simulando ela sempre fechada, porque o cabo não está ligado, o cabo que verifica se ela está fechada ou aberta. O acionamento pela fechadura, mesma coisa. Pisca 2 vezes e aciona o LED de confirmação. Instantaneamente abre. No caso do teclado, o código é 123. Pode ser utilizado os códigos de letra. Para acionar, primeiro se usa o hashtag, depois digita o código. E o asterisco confirma. Ao digitar errado, basta apertar o hashtag, que limpa o que foi digitado, e você pode digitar a senha correta. Aqui no caso, 1 erro, 2 erros, 3 erros. O próximo erro aciona o alarme. Mas a partir do momento que houve um acerto, é resetado o número de erro, e quando ocorre 4 erros também é resetado o número de erros. Explicado o funcionamento geral da fechadura, que é a entrada por senha, que é a secundária, a entrada por cartão, que no caso seria o tipo de entrada primária, e o botão interno para saída, quando você está dentro do ambiente e precisa sair, você aperta o botão. Agora a gente vai analisar rapidamente o código. Então, agora no código é muito simples. As ligações eu nem vou mostrar, porque ela varia de acordo com os pinos que você vai escolher utilizar para LED, sirene, a questão de como que vai ser o mecanismo de abertura, se vai ser um servo, se vai ser um relé, se vai ser um motor, DC. Então assim, não tem segredo, basta você fazer as ligações e depois fazer a definição de cada pino que foi utilizado. As outras ligações também são simples. A ligação do módulo RFID é fixa. A ligação do teclado a gente também vai verificar. Então, o controle por fechadura, a gente utiliza primeiro as bibliotecas SPI, a biblioteca do leitor RFID, do servo, no caso, porque eu estou utilizando um motor servo. A gente vai utilizar essa biblioteca, que é para o controle da senha. Dá para fazer na mão, e é até o ideal fazer essa parte do teclado, da senha. Mas no caso vou utilizar uma biblioteca que fica bem mais fácil. E a biblioteca que permite utilizar o teclado matricial. Essas duas bibliotecas são opcionais, mas elas simplificam muito a questão do código e torna ele de mais fácil leitura.
A definição dos pinos utilizados, então o LED que indica sucesso, no meu caso está na porta 6, que é aquele LED de alto brilho branco, o LED de erro, o LED vermelho na porta 5. Isso daqui é o pino que verifica se a porta está fechada ou não está. O buzzer 7 da sirene, o botão de abertura interna e pinos que foi utilizado para o SPI. Aqui vale a pena dizer que você vai precisar fazer um ajuste no caso de utilizar essa questão aqui do fechado. Você vai precisar de dois tipos de sensores. Pode ser, no caso, um reed switch, um sensor magnético. Esse sensor, ele é o seguinte. Você vai precisar de um para verificar, no caso desse código, para verificar se a porta está fechada, igual a gente abriu a porta, e depois quando fecha precisa verificar. E outro que verifica se a fechadura está trancada, para retornar no sistema da automação residencial, se essa fechadura ela está fechada, realmente a lingueta ali da fechadura entrou ou não. Isso você vai fazer o ajuste de acordo com o seu. Por exemplo, se for um solenoide, você não vai precisar verificar se essa fechadura está fechada, apenas se a porta está. Então, toda essa questão precisa ser ajustada, mas do jeito que está aqui, o programa ele roda normalmente. Essa daqui é uma variável, no caso aqui é um número inteiro que conta quantas vezes tentou acesso errado. Lembra que a gente colocou aqui até 4 acessos errados? No quarto acesso errado ele ia ativar o alarme. Então, essa variável que conta. Uma string da tag, que é o ID da tag RFID que foi lida. E uma variável do tipo booleana, false ou true, que verifica se a abertura foi permitida. Então, ele faz a análise. Se a abertura foi permitida, essa variável ela troca para true e depois que a porta é fechada para false de novo. Se a abertura não foi permitida, senha errada, cartão não cadastrado, ela permanece como falso. Esse daqui é o vetor que armazena as tags que a entrada é permitida, então eu coloquei aqui primeiro. No caso aqui é a tag do chaveirinho azul, que é o que está permitido, essa tag aqui. Você pode fazer um sistema que cadastre, igual num produto comercial, que cadastre essas tags. O produto que eu estou desenvolvendo ele é específico para minha porta. Eu não quero esse cadastro, eu quero o cadastro apenas no sistema, aqui no código. A senha, também mesma coisa, pode cadastrar outras senhas, mas eu utilizei apenas uma única senha, que é 123. Essa parte é para o teclado, então aqui você consegue observar ó, que está certinho o meu teclado matricial e os pinos do teclado. Aí você precisa olhar lá o datasheet do seu teclado, como que ele funciona, e colocar os pinos. Então, os meus pinos que estão conectados à linha, então no meu caso é o 1, 2, 3 e quarto pino do teclado, eles estão na porta 2, 14, 15 e 16. E os que estão conectados à coluna, então o pino, a saída 4, 5, 6 e... de 4 a 8 do meu teclado, elas estão nas colunas, elas estão na porta 17, 18, 19 e 3 do Arduino. Aqui são as configurações, onde eu inicio o leitor RFID nos pinos que foram cadastrados aqui em cima do SPI, inicio a biblioteca do servo e inicio o objeto do teclado, colocando as informações que foram cadastradas aqui em cima. No setup, quando a gente liga o Arduino, ele roda o setup uma única vez. Então eu informo que o meu motor servo ele está no pino 4 e que eu quero que ele seja colocado na posição 0. Então se estiver aberto, assim que eu ligar, ele vai fechar. Inicio a serial, porque aqui é só para o monitoramento via serial monitor no computador. No projeto final não vou utilizar serial. Inicio o SPI, inicio o leitor RFID que usa o protocolo SPI. Adiciono o evento do teclado, quando eu fazer alguma coisa com ele, esse evento que vai armazenar. E coloco os pinos do LED, da sirene, da abertura do fechado como entrada e, no caso do LED, saída. O loop ele é bem simples. Por que o loop ele é simples? Ele termina aqui. Porque ele é feito com várias funções. Então, para ficar organizado o código, as funções elas foram separadas. Então, a primeira coisa que eu faço é verificar a porta. Então, eu coloco uma variável booleana que lê a porta da fechadura e verifica se a porta está fechada.
Se a porta não estiver fechada, aguarda um delay de 200 milissegundos e verifica normalmente. Se a porta, no caso, estiver fechada, ou seja, else, ele verifica as minhas condições de abertura. A primeira, ele verifica se a abertura é igual a 1, ou seja, se o botão de abertura, a leitura do botão de abertura é 1, está pressionado. Se tiver, ele roda a função de acesso liberado. Depois ele continua verificando se foi feita alguma leitura no RFID ou se foi pressionado alguma tecla do teclado. É importante verificar essa função aqui, porque essa função é a que abre a porta, abre a fechadura. Então, toda vez que for permitido abrir a fechadura, roda sempre essa função. Aqui, no caso, apertei o botão, roda essa função. E essa função aqui de leitura, ela é uma função fixa do RFID. Aqui, normalmente, a tag vazia, então quando eu termino de ler uma tag para descobrir se ela é permitida ou não, eu zero o valor dessa tag. Já aqui no leitura, eu tenho um if que verifica se está presente alguma tag. Se tiver presente, ele lê. Aqui tem todas as questões do armazenamento, como que funciona para armazenar essa tag que foi lida. Quando ela é lida, funciona aqui. E depois ele verifica se ela é cadastrada ou não. Ou seja, se essa tag que foi lida, ela é igual uma tag cadastrada, a variável permitido, lembra que a gente viu lá que se permite ou não a abertura, ela considera o valor de verdadeiro. Se não, ela continua com o valor de falso que estava declarado lá em cima. Então, eu vou para uma nova verificação da leitura. Então, a leitura foi feita, ele verificou se tinha um card presente, leu esse card, pegou o ID desse card e armazenou, e depois verificou se ela é cadastrada. Se ela é cadastrada, ele permite, se não, continua falso. Então, ele vai permitir. Se permitido igual a verdadeiro, ou seja, a tag é permitida, acesso liberado, que é aquela nossa função. Se não, aguarda um delay de 1000 e acesso negado. Esse delay de 1000 é para não ficar tendo leituras repetidamente. E roda a função de acesso negado, que é toda vez que o tag está errado ou que o teclado foi digitado uma senha errada. E agora sim vem a função do acesso liberado. Depois a gente vai ver a função do teclado. O que acontece quando eu chamo o acesso liberado, essa função? Aqui houve simplesmente um print no serial. O meu motor ele vai para a posição de abrir. Então, se eu preciso de uma função, outra função para abrir que não seja o servo na posição de 90 graus, eu simplesmente crio uma função aqui embaixo e chamo ela aqui, que vai ser, por exemplo, acionar o relé da solenoide. E eu rodo a interface homem-máquina, que é o LED. A porta, eu faço uma leitura do fechado e armazeno em porta para verificar. Se essa porta está aberta, eu rodo um blink no LED, ok, ele fica piscando. Se essa porta, e depois atualizo de novo, depois que eu rodo esse blink, eu atualizo de novo a porta para verificar se ela foi fechada ou se ela está aberta. E isso daqui é enquanto a porta está aberta, o while. Então, depois que essa porta é fechada, ele para de rodar esse loop e segue para o próximo loop. O próximo loop é o seguinte: tranca a porta, rodando a função do servo na posição 0, ou a função lá do seu sistema para trancar essa porta, essa fechadura, se for o caso, se for uma solenoide não necessita, simplesmente para de acionar ela, ou outra função, e roda a interface desligando o LED ok, que no caso ele estava acionado ou não, e a sirene roda durante 600 milissegundos e desliga, no caso o buzzer. O permitido vira falso de novo, lembra que para rodar isso daqui o permitido virou verdadeiro, então ele volta para falso e reseta o contador de erros.
No acesso liberado, ele também reseta a senha que foi armazenada no teclado. A gente vai verificar que se não resetar, o que, que acontece? Você armazenou uma senha no teclado, 1, 2, 3. Se você aperta o asterisco, ele verifica a senha. Se essa função não é rodada para limpar essa senha, ela fica lá armazenada 1, 2, 3. Você aperta asterisco, a senha certa está armazenada e ele abre a porta sem precisar digitar a senha. Já o acesso negado, ele dá uma serial e soma mais um na função do errado. Faz a interface homem-máquina, exibe na serial a quantidade de erros e verifica quantos erros houve. Se houve mais de 3 erros, ou seja, 4 erros, ele roda a função ativa alarme. A função de ativa alarme, aqui no caso, eu coloquei simplesmente para acionar o buzzer por 2 segundos, mas essa função vai ser a função, por exemplo, enviar uma variável, um sinal para o seu alarme, alguma coisa que vai fazer esse alarme funcionar e ativar o alarme da casa. Depois que esse alarme é ativado, também zera a quantidade de erros. Porque senão, se está lá o erro igual a 4, ativou o alarme, eu não zerei, no próximo erro que passar aqui, o acesso negado, né, vai passar por aqui, ele vai ver que o errado é maior de 3, o errado já vai ser 5 e vai ativar de novo o alarme, que a gente não quer. Depois, a gente volta lá e verifica que ele ficou o tempo todo no nosso loop, vamos achar o loop, verificando o teclado. O que seria isso de verificar o teclado? Ele verifica, então ele pega o estado, se estiver pressionado o teclado, ele vai mostrar na serial o que está pressionado e vai acionar a interface homem-máquina. No caso, toda vez que você pressiona, o buzzer é ativado por 30 milissegundos. E aqui ele verifica, então são as teclas de acionamento, que se a tecla for asterisco, ele verifica a senha. Se a tecla for a hashtag, ele limpa a senha. Faz parte da própria biblioteca. E o check password, que no caso aqui é do asterisco, ele verifica se a senha é a correta. Então, se a senha é a correta, eu coloco um print no serial e rodo o acesso liberado, porque a minha senha está correta. Se não, eu faço um print no serial e rodo o acesso negado, que novamente vai verificar a quantidade de erro e somar um no erro. O código ele é esse. Então, para ficar simples, eu coloquei o tempo todo por funções. O loop ele é pequeno e você pode verificar todo o tempo que ele pede uma função. Quando ele pede uma função, você vê o que ocorre e consegue editar de forma estruturada esse código.